As muitas águas não podem apagar este amor. Essa é uma palavra, é um verso da Bíblia que está em Cânticos 8:7. As muitas águas não podem apagar este amor. Dia 27 de julho, agora de 2022, estamos completando 10 anos de casados. Nós casamos dia 27 de julho de 2012 e eu tô assim muito emocionada, eu tô muito feliz. Segunda-feira minha mão tá até suando. Minha mão tá até suando, gente, por estar compartilhando esse momento com vocês, um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história com o Cleomar. Segunda-feira eu acordei, fui preparar meu café da manhã, como eu sempre faço no Instagram, e mostrei lá e falei um pouquinho sobre Jesus e tudo, como eu sempre faço lá. E de repente me deu uma vontade de começar a falar da minha história com o Cleomar. Então eu falei, foi um story bem longo, mas que as mulheres que me ouviram me mandaram inúmeras mensagens, inclusive eu printei todas elas, eu guardei e republiquei lá nos meus stories, agradecendo por elas terem me ouvido um pouquinho ali, porque eu contei um super de um resumo no Instagram. Não dá pra gente colocar muita coisa, porque é muito rápido lá e é muito dinâmico. Mas eu contei um pouquinho ali da minha história e isso foi suficiente para despertar a vontade de fazer esse vídeo. Eu já tinha há muito tempo, eu até já tinha essa vontade, mas eu não sabia quando, nem como fazer isso. E elas falaram assim, você precisa gravar um vídeo, você precisa falar do seu testemunho pro YouTube, deixa gravado. E aí eu pensei, né, através da palavra delas, eu pensei, poxa, por que eu não faço isso agora, nesse momento que eu estou completando 10 anos de casada com o Cleomar? Nós nos conhecemos aqui em Amsterdã e assim, eu acho incrível tudo que Deus prepara pra gente. Não tem como eu não falar de Deus, gente, não tem como eu não falar de Jesus no meu testemunho, porque eu tenho certeza absoluta que é Deus que está na nossa vida. Eu vim pra cá, pra Amsterdã, em 2010. Eu tenho uma tia que mora aqui na Holanda, só que ela mora bem afastado da capital, ela mora bem no interior, e ela me fez o convite, junto com o esposo dela, holandês, me fizeram o convite para vir para a Holanda. E eu aceitei, na época eu aceitei, claro, com a autorização dos meus pais. Tudo bem, gente, eu já tinha 30 anos. Mas eu tive, né, eu morava com os meus pais, então eu tive... Ela também falou pra minha mãe, né, porque é a irmã da minha mãe. Então ela pediu pra minha mãe se ela podia me trazer pra cá e deu certo. Pra começar também, eu nunca imaginei morar fora do Brasil, eu nunca imaginei morar na Europa, embora eu estudava muito sobre geografia, sobre a história dos países, eram as minhas disciplinas preferidas na escola, né, no meu ensino médio no Brasil. Mas eu nunca imaginei que eu ia morar fora do Brasil e muito menos que eu ia encontrar o meu marido aqui em Amsterdã. Para quem não sabe, eu sou paraense, de Belém do Pará, lá do norte do Brasil, lá da Amazônia, e o Cleomar é do centro-oeste do Brasil, ele é goiano. Um momentinho, gente, o WhatsApp tá me chamando. Voltando. Então, o Cleomar é do centro-oeste do Brasil, ele é de Goiânia, goiano mesmo, nasceu em Goiânia. E o Cleomar já morava aqui na Holanda quando eu cheguei, em média, há 15 anos. Claro que ele não morou direto os 15 anos, né? O Cleomar sempre fazia a ponte aérea de ao Brasil passar férias e depois retornar para cá, para Amsterdã. E exatamente no ano de 2010 eu vim para cá e tudo, a princípio eu fiquei na casa da minha tia, só que como ela mora no interior e eu precisava trabalhar, lá não tinha uma demanda muito grande para trabalho. Realmente, os imigrantes que vêm para a Europa, eles sempre trabalham nas grandes capitais e aqui em Amsterdã é onde acontece trabalho, é onde a gente ganha dinheiro mesmo. E aí depois eu fiquei independente, vim para cá, para Amsterdã, mudei e comecei a morar em um apartamento compartilhado com outros brasileiros.
Até que nesse apartamento chegou o Cleomar. O Cleomar também alugou um quarto e foi morar porque ele tinha recém-chegado do Brasil e a casa que ele morava já tinha sido alugada, enfim. E aí nós nos conhecemos, eu já estava morando nesse apartamento e ele foi para lá morar e dali nós traçamos uma amizade. E para mim foi assim fantástico, porque foi algo sobrenatural. E eu já estava em média esses 8 meses morando na Holanda e o Cleomar chegou e aí ele mudou para essa casa e ali nós nos conhecemos. Foi até engraçado, eu conto para os íntimos essa história porque ela é um pouquinho engraçada, tá, gente? O que aconteceu? No dia que eu cheguei na casa, eu tinha acabado de chegar do trabalho e eu cheguei, o Cleomar estava fazendo a mudança dele para esse apartamento. E aí eu comecei a conversar com ele. O Cleomar fala muito bem inglês e eu não falo tão bem. E o Cleomar, já tá morando muito tempo aqui em Amsterdã, ele já conhecia tudo. E eu tinha comprado um aparelho de telefone, naquela época nem tinha essa moda de smartphone, né? Era os basiquinhos e tudo. E eu precisava desbloquear. Aí eu perguntei pro Cleomar se ele podia me acompanhar aonde eu tinha comprado para mandar desbloquear e tudo, e para ele falar por mim. E aí ele falou, não, claro, te ajudo, vou lá. E aí nós fomos, gente, pegamos um tram, fomos pra rua aqui do comércio, que é a Kinkerstraat. Chegamos lá, o Cleomar falou lá com a pessoa para desbloquear o telefone, e aí ele falou assim, vamos ali lanchar, e nós fomos no McDonald's, gente. Nosso primeiro lanche foi no McDonald's, mas assim, não tinha nada de envolvimento, era ali primeiro contato. E nesse dia, gente, nós lanchamos no McDonald's, o Cleomar pagou meu lanche e saímos de lá. O Cleomar perdeu a carteira dele, os documentos dele, perdeu o passaporte dele, perdeu 300 euros e perdeu todos os cartões de banco que ele tinha daqui da Holanda. Ele tinha algumas contas, né, abertura de conta aqui, e tinha cartão do banco. Então ele perdeu tudo, toda a carteira dele ele perdeu. E foi muito assim, foi estranho, porque por ele ter perdido tudo isso, e ele só veio se dar conta no outro dia. Nós lanchamos lá e eu tô até com a minha agenda aqui, quando a gente compra lanche, né, nesses lugares, eles dão uma bandeja, o lanche vem dentro, ele colocou a carteira dele aqui e não se deu conta quando nós saímos, a carteira dele ficou lá, e como lá é um local de um comércio muito extenso, muita gente de todo tipo de nacionalidade, ele nunca mais encontrou. Ele foi na polícia, ele deu queixa, ele registrou que ele tinha perdido o documento, mas ele nunca mais encontrou mais nada. E depois ele brincou comigo, gente. Depois, no outro dia, ele achou que eu tinha pego dele. Pensem, será que ele estava desconfiado? E aí ele perguntou, ele falou pra mim, olha, eu perdi meu documento, perdi 300 euros, perdi meu passaporte, etc e tal. E aí ele teve que ir para Roterdã, porque o consulado do Brasil não era antigamente Amsterdã, você tinha que pegar um trem. Então qualquer documento que você precisasse fazer no consulado brasileiro, procuração, era uma burocracia, porque ficava em Roterdã e era muito longe, fora que você pagava uma grana de trem para ir lá, porque não é perto daqui. Enfim, ele fez todo esse trâmite com o registro dele da polícia, que ele tinha perdido o passaporte, fez novamente um passaporte para ele, mais dinheiro, e o restante dos documentos ele perdeu tudo. Por fim, ficou desse jeito mesmo, ele fez essa gracinha comigo ali, achando que eu tinha pego, mas foi brincadeira, tá, gente? Eu falo assim rindo, conto pros nossos amigos. E aí, depois disso, nós pegamos uma amizade, uma coisa assim que eu achei fantástica também quando eu vim pra cá, pra Amsterdã, que um dos convites que o Cleomar me fez foi ir pra igreja, porque nós dois somos cristãos. Então, quando eu morava no interior da Holanda, não tinha igreja nenhuma, inclusive, infelizmente, a minha tia não é cristã, então ela não gostava dessa parte de frequentar a igreja e tudo, e eu sempre pedia pra ela, e ela meio que ignorava isso. Então, quando eu saí da casa dela e vim morar aqui em Amsterdã, eu me senti muito livre e muito acolhida, porque Deus preparou pessoas aqui em Amsterdã para me ajudar, e principalmente por esse lado cristão. E o Cleomar foi uma dessas pessoas que me levou para a igreja. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele se tinha igreja, e ele me apresentou várias. Então, o nosso convívio nossos encontros era na igreja, a gente ia para os cultos, tudo junto. E foi muito bom esse período, porque fortaleceu ali a nossa amizade. E com o passar do tempo, o passar dos meses, nós fomos nos conhecendo.
E eu fui me apaixonando por ele e ele também foi se apaixonando por mim. Porém, gente, quando eu vi que eu tava literalmente apaixonada pelo Cleomar, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, meu Deus, eu não conheço esse homem. E eu falei, se a gente for continuar, se a gente for para algo muito mais sério, como será, né? Porque eu sempre pensei em casamento, tá? Eu vou chegar nessa parte com vocês. Eu sempre pensei em casar, sempre pensei em ter minha família. Nunca fui de namorar muito e nunca fui de me estender muito com o relacionamento, porque o meu foco sempre foi casamento. Eu tinha isso em mente, que eu queria ter a minha família. Eu vim de uma família cristã e muito bem estruturada, então eu sabia que eu precisava fazer, né, ter a minha família, era o que eu queria desde a minha adolescência. Então, quando nós nos conhecemos, foi assim, a gente começou a ir pra igreja e tudo, sair para lanchar e fomos conversando e eu vi que eu estava muito apaixonada pelo Cleomar. E chegou o momento da gente mudar do local onde nós estávamos morando e eu fui para um lado, que o Cleomar foi para o outro. E isso foi muito bom pra gente, porque foi a partir daquele momento ali que eu comecei a perceber que o Cleomar também estava apaixonado por mim, porque eu estava apaixonada por ele, mas eu não sabia qual que era exatamente a intenção dele. Então, a gente precisou mudar, né? A gente tinha um período ali naquela casa e precisava sair tudo. E aí eu fui para um lado, eu aluguei um apartamento para mim, o Cleomar alugou outro. E aí ele continuou se aproximando de mim, e aí eu falei pra ele, olha, a gente tá partindo já com um relacionamento muito sério, a gente não consegue mais ficar longe um do outro. E aí ele falou, não, a gente vai noivar e a gente vai casar. E nesse período da gente vai noivar e a gente vai casar, é assim, gente, a minha família tava lá em Belém, né, meus pais e tudo, e era a primeira vez que algo tão sério ia acontecer na minha vida, né? Eu ia partir para um casamento. E a família do Cleomar também estava em Goiânia. Mas eu tinha o compromisso com a minha mãe, porque eu precisava falar para ela. Mas imagina, eu ia casar à distância, eu ia falar isso para ela, e aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu sou amiga da minha mãe, eu compartilho tudo com a minha mãe, então eu preciso contar isso para ela. E aí um belo dia eu liguei e falei assim, mãe, eu tô namorando e eu acho, né, na época eu falei assim pra ela, eu acho que eu vou casar, mãe. Aí ela falou, minha filha. Aí eu comecei a explicar quem que era o Cleomar. Mas até eu chegar em ligar pra minha mãe, gente, eu comecei a observar as atitudes do Cleomar, porque eu queria ter certeza. É claro que a gente não tem certeza das coisas, né, mas eu queria entender quem que era o Cleomar. Por quê? Não tinha ninguém para falar assim para mim, investe no Cleomar, porque o Cleomar é um homem bom, é um homem que vai te fazer feliz. Vocês sabem que um casamento eu penso assim, que é sorte, que Deus tem que estar no comando, porque a gente não sabe se realmente vai dar certo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a observar as atitudes do Cleomar, e foram várias atitudes que eu comecei a pontuar ali, e eu queria saber se realmente eu poderia confiar nele. Então, eu comecei a observar, até mesmo quando a gente saía para lanchar, eu fazia compras de supermercado junto com ele. Eu ia fazer minhas compras, a gente combinava, ele ia fazer as compras dele juntos. E ele comprava, olha só a cabeça, né? Ele sempre comprava coisas boas, ele sempre comprava muita coisa. Então, assim, eu já percebi que ele não era um homem miserável, que ele era um homem que gostava de comer bem, de se alimentar muito bem. E isso pra mim já era bom, porque eu falei, bom, eu vim de uma família que meus pais, assim, meu pai sempre comprou as melhores coisas, os melhores alimentos, a gente sempre teve uma mesa muito abundante em casa, então minha mãe sempre cozinhou muito, então isso eu comecei a observar nele, e aí eu vi que o Cleomar fazia ótimas compras de supermercado. Olha o medo da pessoa, né? Medo de passar fome. E aí eu achei isso muito bom nele. Outra coisa que eu comecei a observar era se ele era gentil, educado, paciente, e tudo isso eu via no Cleomar. Outra coisa que eu lembro perfeitamente é que
O Cleomar sempre trabalhou muito aqui na Holanda e às vezes ele pegava trabalhos muito grandes para reformar uma casa inteira, para reformar um prédio. E aí, às vezes, o Cleomar ele precisava ter pessoas para ajudar ele naquele trabalho. Então, muitas vezes eu vi o Cleomar contratando pessoas para terminar aquele trabalho, para executar. Enquanto o Cleomar estava fazendo alguma coisa, o ajudante estava fazendo outra. E eu via que o ajudante não sabia fazer quase nada, porque aqui também chegava muitos brasileiros, chega até hoje, né? Muitos imigrantes. E a gente fazia parte de uma igreja onde chegava muita gente e as pessoas chegavam assim, desesperadas por trabalho, e o Cleomar dava oportunidade. E nem sempre aquilo que a pessoa dizia que sabia fazer, ela realmente sabia fazer. Vem aqui, meu amor. Ela sabia fazer. Então, o Azafinho tá aqui. Olha só, o nosso príncipe completou 6 aninhos esses dias. E aí, o Cleomar mostrava pra mim, olha só, amor, eu pedi pra pessoa fazer uma coisa, ela fez outra, ou então tá enrolando. E uma coisa que eu vi era que o Cleomar pagava muito bem essas pessoas. Ele pagava, assim, fora da média que se pagava aqui na Holanda. Então eu falava, poxa, que bacana o Cleomar valorizar a pessoa, mesmo a pessoa não fazendo o trabalho direito. Então eu achava isso fantástico nele. Outra coisa é que os cristãos vão entender que o Cleomar dizimista na igreja, então ele ia lá, ele sempre cooperava, a gente fazia parte da hierarquia da igreja, eu era secretária do pastor, o Cleomar, ele era diácono, então a gente abria a igreja, a gente limpava, eu tomava conta da parte da secretaria da igreja, então a gente tinha essas tarefas na igreja e eu via muito o Cleomar muito disposto. O Cleomar, a gente ia para outras cidades para ajudar ali a equipe do pastor em tudo que precisavam. Então o Cleomar sempre estava disposto, mesmo estando trabalhando muito, ele tinha esse lado também de servir na igreja. Então tudo isso eu observei nele e achei maravilhoso. Então eu me senti confiante e já me senti confortável. Voltando para minha mãe, quando eu liguei para ela falou assim, minha filha, o Cleomar é um homem trabalhador? Eu falei, mãe. Ele trata você bem? Eu falei, trata, mãe, ele me trata super bem. Então, minha filha, você tem a minha bênção para você casar, você pode casar. E claro que depois a minha mãe ia ter que falar pro meu pai, né? Mas sempre eu ia primeiro com ela e aí ela tinha um jeitinho dela de falar com meu pai. E aí foi quando os dois deram a bênção pra gente casar e a autorização, né? Dizendo que eles também estavam se sentindo confortáveis, o Azaf passando aqui, em saber que eu tinha escolhido uma pessoa boa. Porque eu lembro na minha adolescência e início da juventude, que eu ainda era uma estudante, e o meu pai, assim, era um pouco possessivo, ciumento, não queria. Ele falava assim, não, minhas filhas não vão casar. Minhas filhas vão estudar, ter o diploma delas, o marido delas vai ser o diploma, vai ser, ele é das antigas, né? Então ele falava assim, vai ter o canudo, né? Minhas filhas vão ter o canudo delas, que vai ser o marido. E a minha mãe falava ao contrário, minha mãe falava assim, eu vou orar para Deus todos os dias da minha vida, com aquela calmaria que quem conhece, ela sabe que ela é extremamente calma, para Deus abençoar, para minhas filhas casarem, sim, para Raquel casar, ter um marido bom, trabalhador e servo de Deus. E foi exatamente esse pedido que a minha mãe fazia nas orações dela. E eu lembrei esses dias também disso, contando para as pessoas que me acompanham no Instagram. Então essa era uma das orações e isso era uma conversa de mesa que a gente tinha lá em casa, na sala ou na cozinha. Então a minha mãe, ela agia dessa forma. Ela dizia que ela orava nesse sentido. E aí depois eu fiquei reflexiva esses dias agora, pensando o quanto que nós, pais, os pais, a mãe, o pai, tem esse poder de oração na vida espiritual, em cuidar, em pedir para Deus para abençoar a vida dos filhos. E eu tenho certeza que as orações da minha mãe foram ouvidas. E isso fez com que ela se sentisse confortável e eu também. Então essas foram as minhas observações e da mesma maneira o Cleomar começou também a me observar, porque como eu falei pra vocês, não tinha ninguém pra dizer pra mim, investe no Cleomar, que ele é gente boa, porque nós nunca tivemos amigos em comum, né? Éramos de estados, regiões e cidades completamente diferentes.
Eu sou do norte, onde eu arrasto aqui o X, o Z, o S, e ele é goiano, então é Porto, sabe? É totalmente diferente, já começa pelo vocabulário. Então, não tinha ninguém para falar pro Cleomar, investe na Raquel, que ela é gente boa, que vocês vão ter um casamento de sucesso. Então não tinha ninguém, mas tinha uma pessoa muito importante. Tinha algo sobrenatural, que era quem era Deus. Só de falar, eu fico muito emocionada, porque eu sabia, não é que eu sabia, hoje eu sei que era Deus que estava. Eu fui olhar agora pro meu dente, gente, eu vi que meu dente estava sujo por conta do batom. Mas, pessoal, eu fiquei muito emocionada agora só de falar no nome de Deus, para vocês verem o quanto que Deus faz parte, sabe, desse casamento. É Deus que tava. Então tinha uma pessoa muito mais importante do que qualquer outro ser humano, que era Deus. E as coisas para mim, pro Cleomar, sempre foram acontecendo de forma natural, eu nunca forcei nada. Ao contrário, teve uma época que eu até me afastei dele, porque eu já estava tão apaixonada por ele, por saber que ele era tudo isso que ele é, gente. Eu tô fazendo propaganda aqui do meu marido, tá? E aí eu falei, meu Deus, eu tô apaixonada por ele. E agora, será que a gente vai namorar? Será que a gente vai ter algo sério? E aí as coisas foram acontecendo. Então eu vi que ele também se aproximou de mim e falou que queria realmente ter algo sério comigo. E ele também falou pra mãe dele, contou tudo. E ele fala pra mim que o Cleomar teve outros relacionamentos também. E ele fala que ele dizia pra mãe dele, que ele conversava com ela e dizia assim, que o dia que ele encontrasse uma mulher que ele se sentisse bem para viver o resto da vida dele, no outro dia ele ia casar. E a mãe dele sabe muito bem disso, inclusive ela também depois lembrou disso, ele. E claro que nós não casamos no outro dia, né, gente? Mas isso era algo que era muito forte. Então ele participava isso para a mãe dele, ele comentava isso com ela. E aí depois ela mesma lembrou dessa frase que ele dizia, nós não casamos, né? Nós nos conhecemos em 2011 e nós casamos 1 ano e meio depois. Nós casamos em julho de 2012. Então agora, né, julho de 2022, são 10 anos, gente. Então, pessoal, esses pequenos detalhes, Deus, ele vai mostrando que ele tá presente. E outra coisa que veio muito forte também esses dias, que eu lembrei, claro que eu lembrei também na época, que foi quando eu casei com Cleomar, que de fato nós estávamos casados no civil, eu lembrei de uma profecia que Deus falou comigo através de uma amiga minha. Eu tinha uma amiga de infância, adolescência, e nos tornamos adultas e nós éramos inseparáveis. E o que aconteceu? Ela sempre foi muito de oração, só que ela tinha o Espírito Santo de Deus assim tremendo na vida dela. Porém, ela tinha muito medo de falar algo da boca dela para fora. E ela tinha o dom, ela ainda tem esse dom de profecia. E ela me conhecia profundamente porque ela era minha confidente. Tudo que eu passava eu contava para ela. E uma das coisas turbulentas que eu passei na minha juventude era que eu sempre, não é que sempre, tá, gente? Mas os relacionamentos que eu tive alguns namorados e foram pessoas fantásticas que eu conhecia, pessoas muito bem estruturadas financeiramente, formadas. O Cleomar sabe dessa minha história porque eu contei pra ele, porque eu precisava compartilhar isso pra ele, o quanto que Deus trabalhava na minha vida. E ela também, ela ficava também impressionada com as pessoas que vinham se relacionar comigo, que eram pessoas formadas, arquitetos, fotógrafos, que tinham uma condição naquela época muito boa. E eu nem tinha uma condição tão boa assim, sabe, gente? Mas Deus sempre colocava pessoas muito boas no meu caminho, só que eu nunca dava certo com essas pessoas, né? Com esses rapazes que eu conhecia. E eles chegavam e falavam assim pra mim, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mulher pra casar, só que eu não vou casar com você. Nós vamos terminar. Gente, dificilmente eu passava de 3 meses de relacionamento, 2 meses. Era muito intenso, eles faziam tudo por mim, mas do nada, eles preferiam ter amizade comigo do que casar.
E assim, foram pessoas assim maravilhosas. Eu lembro que eu conheci um paulista, que ele foi para Belém, chegou a conhecer meus pais e tudo, uma pessoa maravilhosa. Ele trabalhava no marketing da Nestlé. Por que eu tô falando de outro homem, né, gente? Mas ele me achou uma pessoa assim fantástica, mas ele simplesmente falou assim: você, não dá pra gente ficar. E aí eu sofria muito com isso, porque eu falava assim, poxa, pessoas tão boas aparecem e falam que, né, que eu sou uma mulher para casar e não casam comigo. E a minha amiga sabia disso. E ela ficou assim muito, ela ficava triste por mim, mas ela falou: "Não, nós vamos orar". A ideia, olha a ideia dela. A melhor ideia, né, gente? Vamos orar e vamos ver o que Deus tem para falar. E aí quando ela, acho que foi uma única oração que ela fez assim por mim, que nós oramos por horas e nós choramos e tudo. E Deus falou através dela, assim, ela não queria falar de jeito nenhum, mas Deus falou assim: eu já preparei uma pessoa para você, porque eu sei o que está no seu coração. Eu sei que todos os dias da sua vida você me pede uma família e eu já tenho uma pessoa para você. Você vai fazer uma viagem. E eu tinha na época, gente, 22 anos. Você vai fazer uma viagem e essa viagem é muito longa. E lá estará a pessoa para você. Eu não tinha nem ideia, nem noção que eu vinha para a Holanda. A minha tia estava aqui já, mas era algo muito distante que poderia acontecer, porque ela ainda não tinha uma vida estruturada aqui na Holanda, então ninguém tinha ideia, né, que um dia ela ia me chamar para vir para cá, depois de 10 anos, porque ela veio para cá, para a Holanda, em 2000. E isso que aconteceu, essa profecia para mim foi em 2022, eu tinha 22 anos. 2022, 2002, eu tinha 22 anos, em 2002. E aí eu nunca imaginei que eu ia fazer uma viagem internacional. E naquele momento ali, naquela oração, Deus falou algo profundo, que era o que estava exatamente no meu coração e era o que eu pedia para Deus. Todos os dias você me pede que você quer ter a sua família e você terá a sua família, só que você tem que esperar, porque eu já preparei. E ali naquele momento eu recebi aquela profecia e eu guardei e continuei vivendo a minha vida. Foi quando eu passei, logo depois eu comecei a trabalhar e comecei a estudar, trabalho e estudo juntos. Eu comecei meu curso de Direito, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, gente. Eu pagava uma faculdade particular para mim, porque eu não tinha conseguido entrar numa faculdade pública, numa universidade, então eu passei no curso de Direito numa faculdade particular, então eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. E a minha vida era assim, passou. Quando foi a época que a minha tia foi em Belém com o marido dela, holandês e tudo, e aí a gente teve um relacionamento mais profundo, eu e a minha tia também, porque a minha tia, mas né, ela me conheceu quando criança e tudo, e depois eu cresci, cada um tomou, né, sua vida ali e tudo, e ela muito nova, saiu de Belém e tal. Então, nesse momento, em 2009, quando ela foi lá, que ela saiu de Belém, ela me fez o convite. Eu nem acreditei, né? Que eu falei, meu Deus, a minha tia vai me levar pra Holanda? Jamais, né? Porque ela também já tinha prometido isso para vários sobrinhos e não tinha levado nenhum, gente. E era muito sobrinho, viu? Então, todas as vezes que ela ia visitar, que ela também ia todo ano lá em Belém, ela prometia, a gente sempre ficava ouvindo na família, fulano vai pra Holanda, ciclano vai pra Holanda. E aí, no final, ninguém ia pra Holanda, gente. Então, quando ela saiu de Belém, que ela falou assim, eu vou te levar, eu falei, tá bom, ok. Não acreditei. E de fato aconteceu. Quando ela foi embora, em 5 meses, eu tava com o meu passaporte tirado, ela comprou as passagens, claro, e eu vim pra cá, pra Holanda. Foi através dela que eu vim pra cá, ela foi a ponte, eu tenho certeza absoluta que ela foi guiada por Deus pra me trazer pra esse país. E foi quando eu conheci o Cleomar, 8 meses depois de estar aqui em Amsterdã. E aí o nosso relacionamento foi fluindo até que a gente chegou para casar. E depois que nós casamos, sempre foi, gente. Eu não tenho o que reclamar do meu relacionamento com o Cleomar. Nós sempre tivemos um relacionamento muito tranquilo, muito da paz.
Claro que teve percalços, né? Todo mundo passa por situações no casamento e tudo, os ajustes ali, mas quando eu e ele, a gente para pensar no nosso relacionamento, da forma que nós nos conhecemos, a gente fica assim encantado com a nossa história, porque a gente sabia, né? Hoje a gente sabe mais do que nunca que Deus estava no comando, porque às vezes a gente vê relacionamentos que, um é indicado pelo outro, vou te apresentar uma amiga, ó, que ela é boa pra uma pessoa maravilhosa, e aí o casal vai lá, né, se apresentam, tudo, casa, tem ali um casamento, e o que acontece, gente? Não dá certo. Às vezes as pessoas fazem aquelas festas glamourosas, com inúmeros convidados, gastam, né, dezenas de, né, muitos R$ 1.000 aí, e no final o casamento é de fachada, o casamento não dá certo. E graças a Deus, o nosso casamento, o meu e do Cleomar, ele é alicerçado em Deus, sempre foi. E outra coisa também que eu comentei lá no Instagram é que quando nós ainda estávamos namorando, o Cleomar falou assim: olha, se um dia você engravidar, se um dia a gente for ter filhos, o nome do nosso filho será Azaf. Ou seja, quando eu engravidei, a gente já sabia que o nome do Azaf ia ser Azaf. Aí nós ficamos aqui na Holanda, gente, durante 4 anos, tá? Nós moramos aqui durante 4 anos. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu comentei no meu Instagram, é que quando eu conheci o Cleomar, eu já sabia que eu não ia morar aqui em Amsterdã com ele. Ele já tinha falado pra mim que ele não gostava daqui por conta do frio. Realmente, nós estamos no verão agora, no auge do verão daqui da Europa, e Amsterdã tem passeio frio aqui com o Azaf, tá? Nós saímos na rua, passamos frio. Eu trouxe moletom, mas às vezes não é o suficiente. Então aqui, durante um verão, que são 3 meses de verão, aqui são pouquíssimos dias. Então isso o Cleomar não gosta. Já começa daí. Por exemplo, agora no momento tá super nublado. E então, Cleomar, eu já sabia que se eu casasse com o Cleomar, eu não ia morar aqui em Amsterdã com ele, porque ele já tinha dito pra mim, quando eu conheci ele em 2011, ele falou: em 2014 eu volto pro Brasil. Então eu sabia que se eu casasse com ele, eu ia voltar a morar com ele lá no Brasil, e eu ia morar em Goiânia. Então o nosso relacionamento minha mãe veio pra cá, minha mãe participou e tudo. Na época, né, a gente só pôde pagar pra minha mãe. Ela veio, passou 40 dias aqui, levei ela pra passear, levei ela na Bélgica, em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, levei ela em Antuérpia também. E depois a minha irmã veio, depois que a minha mãe voltou pra Belém, eu trouxe a minha irmã pra cá. Minha irmã ficou 8 meses aqui em Amsterdã. E depois a minha irmã retornou para Belém, porque minha irmã é formada, ela queria dar continuidade na área dela, ela é psicopedagoga, é formada em letras também, então ela já tinha uma estrutura intelectual que ela não queria trabalhar aqui em Amsterdã, ela queria trabalhar literalmente na área dela, e é o que ela está fazendo hoje lá em Belém. Então chegou a vir minha mãe, minha irmã e tudo, então conheceram Cleomar. E quando chegou o ano de 2014, nós voltamos para Goiânia, e chegamos lá, demos continuidade, né? Reformamos o apartamento e compramos os móveis, compramos tudo, montamos uma casa totalmente mobiliada, tudo novo, tudo top de linha. E ficamos lá depois de mais de um ano, depois de 1 ano e meio, em 2015, outubro de 2015, foi quando eu engravidei, ou seja, eu voltei para Goiânia em julho, na Copa de Julho, em junho de 2014, foi quando nós retornamos com nossas bagagens de volta para o Brasil. E aí, em outubro de 2015, foi quando eu engravidei do Azaf, e aí, de fato, descobri, e já sabíamos que o nome dele era Azaf, porque a gente já tinha conversado sobre isso. O Cleomar já tinha me dado essa sugestão bem no início do nosso relacionamento, e aí depois o Azafinho nasceu, gente. Então, assim, cada detalhe, gente, eu tenho falado muito sobre isso,
da gente ver Deus em cada detalhe da nossa vida, sabe? Nas pequenas coisas do cotidiano, da nossa rotina, e é onde eu mais vejo Deus trabalhar na minha vida. Então eu vejo que tudo na nossa vida é um propósito. E quando o Azafinho nasceu, a gente ficou super feliz, tem até vídeo aqui no meu canal, que eu conto que a gente comprou uma chácara, o Cleomar mandou instalar uma piscina, comprou uma piscina e tudo, mandou gramar lá uma parte da área gourmet e tudo, e aí depois nós ficamos muito preocupados como que o Azaf ia crescer, e foi quando nós decidimos juntos a morar em Portugal. Então em 2017 a gente já começou com esse planejamento de morar em Portugal, então em 2018 nós fomos embora do Brasil por conta que a gente queria que o Azaf crescesse com mais liberdade, gente. Então tem outros vídeos aí no meu canal contando essa história direitinho. E aí o que acontece? E aí passamos todo esse tempo lá em Portugal, e o Cleomar também, que me acompanha aqui, sabe que ele tem vários clientes aqui, porque já tem uma agenda, já tem clientes que confiam no Cleomar, confiam no trabalho dele e sempre estão pedindo. Então o que ele pode, ele vem para cá, são 3 horas de voo de Portugal até aqui Amsterdã e tudo. E aconteceu dele vir para cá em junho, agora em junho, mas ele chegou aqui em Amsterdã achando que ele ia só fazer um trabalho, ia terminar, ia voltar para Portugal, porque a gente sabia que ia ter o aniversário do Azaf, né, dia 24 de julho, e 27 o nosso aniversário de casamento. Então a gente meio que já tinha programado algumas coisas, né? Eu tava até vendo questão de local de eventos para fazer o aniversário do Azaf, onde eu ia fazer e tudo, tema. E a gente tinha programado outras coisas para fazer o nosso dia, né, de 10 anos de casados. E aí ele chegou aqui, teve uma baita de uma surpresa, porque a cliente dele falou assim: eu vou te indicar para um cliente meu, que é um amigo meu, vizinho, tá precisando de uma reforma na casa dele, Cleomar. E aqui os holandeses, eles são bem sinceros com o Cleomar, né, por confiar nele. E falou assim: olha, ele tem muito trabalho e tudo, você vai ganhar um bom dinheiro e pererê parará. E aí o Cleomar de fato foi para entrevista com esse cliente, tudo, holandês também. E aí o que aconteceu, gente? O holandês precisava reformar, fazer uma pintura geral na casa. E aí o Cleomar pensou: não vou poder voltar para Portugal. E aí esse cliente já indicou uma amiga dele, tá? E aí o Cleomar, um outro cliente, já um outro que já conhece o Cleomar há mais de 15 anos, ficou sabendo que o Cleomar estava aqui, porque eles são todos amigos. Esses que eu tô falando é tudo amigo, vizinho, amigo das antigas. Ficou sabendo que o Cleomar estava aqui e já avisou. Aí ele já ligou pro Cleomar: Cleomar, preciso que você venha ver um salão que eu tenho aqui na minha casa, que eu quero reformar. Resumindo, o Cleomar falou... Aí o Cleomar, a gente se fala todo dia, né, chamada de vídeo e tudo, e ele pegou e falou assim: amor, acho que você vai vir pra cá, pra Holanda, com o Azaf, né, isso lá em junho ainda. E aí eu falei: mas por que, amor? Aí ele começou a me contar: fulano, ciclano, beltrano estão precisando de mim, se eu for ficar aqui direto eu vou embora daqui só em agosto. Aí ele falou: eu não vou poder passar o aniversário do Azaf, não vou poder passar o nosso aniversário de casamento juntos, e não dá pra eu ir aí, só passar alguns dias e voltar pra cá por conta de passagem de avião. Aí ele começou a pesquisar passagem, né? E aí ele falou: parece que sai mais em conta você vir pra cá, e aí vocês ficam até eu terminar, e aí a gente vai embora juntos. E aí eu achei super legal. Falei: nossa, vou pra Amsterdã, né? Gosto demais de Amsterdã, acho aqui uma arquitetura linda, o país. Eu acho maravilhosa Amsterdã, gente. E aí o que aconteceu? Aí ele começou a fazer pesquisa de passagem e tudo. E aí ele falou: amor, não vai dar pra você vir, tá muito caro, 600 euros passagem de avião. Aí eu falei: nossa, amor, realmente eu vou ficar por aqui mesmo com a Azaf. Aí ele falou: Natão, então eu vou pra aí. E aí depois ele falou assim: amor, pesquisa na companhia tal, verifica e tudo, dá uma olhada lá. E aí um belo dia eu olhei, gente, e eu falei: amor, tô encontrando passagem por 54 euros. A gente estava encontrando de 300. Eu falei: amor, tem pro dia tal de julho 54 euros eu e 54 euros Azaf. Ele falou: pode comprar, mas compra agora. Gente, eu fui lá e comprei na hora. Então 54 mais 54 deu 108 euros.
eu e o Asaf, e conseguimos comprar. Compramos pro dia 13, isso lá em junho ainda, então teve ali, né? Claro que muitos amigos meus, né, que nos acompanham e tudo, que estão falando comigo no diário, sabiam que eu já ia viajar, né? Eu já tinha avisado, olha, eu vou viajar no dia tal, não vou estar aqui. Aí eu fui comunicando, porque são meus amigos que estão ali falando comigo o tempo todo. Então, muita gente já sabia que eu ia viajar, mas eu falei para eles, eu vou anunciar lá no meu Instagram no dia da viagem, né? Que eu vou fazer stories e tudo, e que vai ser bem legal, vai ser algo dinâmico e também vou gravar vídeo pro canal. Fiz tudo isso, gente, me preparei para vir para cá e tudo, e foi tudo dando certo, eu tendo que resolver tudo, né? Cuidando do Asaf, arrumando as coisas para viagem, mala, vendo roupa, porque eu clamo, amor, tô de olho no clima. Ah, hoje tá sol. Não, amor, hoje tá chovendo. Hoje tá frio, você tem que trazer roupa de frio. Eu falei, meu Deus. A gente nem comprou mala de despachar, a gente só tinha direito a uma mala de mão e pequenininha. Imagina, uma criança e uma, né, eu ter que trazer roupa. Eu trouxe pouquíssimas roupas pra cá, pra Amsterdã. Tive que contar ali, sabe, minuciosamente, porque tinha a quantidade de quilos certinho. E aí, o que aconteceu, gente? Eu arrumando as coisas, fazendo meus vídeos, eu organizando tudo em casa. E os dias foram se aproximando e chegou até o dia da gente viajar e, graças a Deus, deu certo. Não tem nada glamuroso, não vai ter nada glamuroso no dia do nosso, né, dos nossos 10 anos de casados. Mas quando eu cheguei aqui em Amsterdã, que eu me dei conta, que eu falei, amor, foi aqui que nós casamos, foi aqui que nós nos conhecemos e nós estamos completando 10 anos de casados hoje. Hoje não, né? Vamos completar 10 anos de casados, dia 27. E eu e ele, a gente não tinha se dado conta disso. Que a gente, né, que Deus tinha preparado isso. Então, é por isso que eu vou tornar a repetir. A gente vê Deus nos detalhes. Eu vejo Deus nos detalhes, nas pequenas coisas que se tornam grandes. O quanto que Deus, ele é detalhista, ele se preocupa com a nossa vida. E aí eu me dei conta esses dias, eu falei, amor, 10 anos em Amsterdã, foi aqui que nós nos conhecemos. Eu falei, como que Deus me trouxe para cá, pro lugar que eu conheci o amor da minha vida. E aí eu compartilhei isso também lá no Instagram, né? As meninas ficaram assim encantadas por Deus ter me trazido para cá. E até o Clamar, a gente estava esses dias passeando pela cidade e paramos num parque e ele falou assim, amor, você não acreditava que você ia vir para cá agora, para Amsterdã, não? Eu falei, não. Aí até falou assim, você precisa ter mais fé, você precisa ter fé. Eu falei, amor, mas eu tenho fé, mas a gente não programou nada, não tinha nada, né? As coisas foram acontecendo. Eu falei, você veio pra cá com a intenção de fazer um trabalho X. Chegou aqui, tinha X, Y, Z pra você fazer. Então, Deus, ele até providenciou, porque querendo ou não, a gente teve despesa de passagem, depois despesa para eu chegar até o aeroporto, que eu tive, né, que pagar para um amigo meu me levar, e a nossa alimentação aqui, passeios, então tudo tem, a casa, né, que a gente alugou também, tudo tem uma despesa por trás. Então eu falei, Deus também providenciou isso, foi uma surpresa de Deus pra gente. E o Asafinho já tinha vindo aqui, já conhecia, mas quando ele veio pra cá, ele tava com 1 ano e 8, 9 meses, né? Então ele não tinha memória daqui, só tinha várias fotos da cidade, pelos parques, em vários lugares. E agora nós levamos ele e mostramos as fotos que ele tinha tirado antes. E agora a gente repetiu as fotos. Então foi uma programação assim que não foi programada, eu sendo redundante, né, gente? Não foi nada programado, mas que deu super certo. Então eu fiquei muito feliz, eu tô muito emocionada, porque, como eu falei pra vocês antes, Deus providenciou esse momento. Então eu falei, gente, eu sou queridinha de Jesus, como diz a pastora Thalita Pereira. Eu sou queridinha de Jesus, não tem jeito, não tem outra forma de eu me sentir. Porque
Quem imaginaria, né? Quando a gente casa, é claro que, né, muitos brasileiros casam e depois na data ali de comemorar, passeia, faz um jantar e tudo, mas pra gente, eu realmente não poderia imaginar. E o Cleomar veio falar de fé, que eu precisava ter mais fé, porque ele sabe o quanto que eu gosto daqui de Amsterdã, da Holanda e tudo. Eu acho a estrutura incrível do país, a forma que é o transporte público. A cidade é muito bonita para você passear, fazer fotos. Qualquer cantinho da Holanda, gente, que bate foto é bonito. Então, ela é uma obra de arte ao ar livre. E hoje eu tô realizando esse sonho de estar aqui aonde eu conheci o Cleomar. E eu quero compartilhar com vocês as mensagens que eu recebi, algumas lá no meu Instagram, das meninas que ouviram um pouquinho da minha história lá, que eu contei super resumido. E aí elas mandaram essas mensagens para mim, eu quero ler para vocês, para deixar aqui também, para vocês saberem que lá também é uma forma da gente se comunicar, tá muito mais próximo. Então eu quero ler e deixar aqui para vocês. Amei ouvir você contando parte da sua vida e muito mais por você colocar Deus na frente de tudo. Nos dias de hoje, ver uma família assim, alicerçada em Cristo, é muito raro. Deus abençoe grandemente e quando tiver um tempinho, conte mais. Amei te ouvir. Parabéns ao casal e parabéns ao Azaf. Outra. Glória a Deus. Que história mais linda. Profundo. Seu testemunho, e é realmente de fato um testemunho. Senti a glória de Deus aqui no meu lar. Ela falando. Deus não tem acaso. Deus tem propósitos. Deus te abençoe infinitamente. É muito bom a gente ouvir e ser ouvida, receber esse tipo de mensagem de pessoas que torcem, que estão ali conectadas conosco também. Boa noite, minha doce Raquel. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vida com este testemunho abençoado. Deus tem propósitos nas nossas vidas e nos revela no momento certo. Te levou para onde encontraria o seu amado, separando a dedo para ti, assim como você também separada para ele. Do fruto desse amor veio um anjo de Deus, que é o Azaf. Deus já estava escutando vocês, pensando no nome dele. Soubemos através do seu testemunho que Deus ia te levar para fora do Brasil. Mas eu e a minha irmã gostaríamos, se for possível, que você falasse um pouco como foi a escolha para Amsterdã. O que te levou a ir para lá? Como foi a primeira vez que você e o Cleomar, só de falar, gente, eu tô ficando super emocionada ela falar isso para mim. Que você e o Cleomar se conheceram. Foi na igreja, foi em uma praça, então já contei aqui que foi no apartamento que nós fomos morar. Conte-nos um pouco mais dessa história tão linda. Outra, parabéns, felicidades ao casal, Deus siga abençoando essa linda família e que ele seja sempre o centro da união de vocês. As muitas águas não poderiam apagar este amor. Quando ela mandou essa mensagem, eu fiquei muito emocionada, sabe? Muito mesmo. Beijinhos e esperamos em breve poder entrar em contato comigo. Outra, linda história real, Raquel. Daria um livro romântico. Vocês são bênção, Deus continue abençoando sua família. Obrigada por compartilhar com a gente momentos tão lindos. Raquel, como é bom escutar você. Assisto todos os seus stories, você traz paz, uma paz ainda mais falando de Jesus. Como me sinto bem, obrigada por compartilhar com a gente a sua fé. Que Deus continue abençoando e guardando a sua família. É o que eu mais peço, gente. Tem aqui também, aí essa já é a minha amiga Sheila. Mana, que lindo isso. Pessoas precisam ouvir isso. Em tempos de casamentos e relacionamentos quase descartáveis, casamento e propósito de Deus, e as pessoas precisam acreditar nisso. Aí ela falou, eu amo ouvir histórias de bons casamentos e propósitos.
E aí, por último, nossa, Raquel, que história emocionante, é de arrepiar. Deus sempre no comando e Deus seja louvado. Então, gente, eu conheci o Cleomar aqui na Holanda, nós não tínhamos, né, nenhuma intenção. Quando eu cheguei aqui na Holanda, eu cheguei a conhecer um holandês, pessoa maravilhosa. Depois ele se tornou meu amigo, gente, e o Cleomar chegou até a conhecer ele. Nós tivemos um relacionamento bem pequenininho, acho que durou um mês. Ele é uma pessoa assim extremamente gentil, trabalhava, tem um trabalho muito bem estruturado aqui na Holanda, falava português como a gente, porque ele já tinha tido uma namorada brasileira, mas ele perdeu ela porque ela sofreu um acidente e veio a falecer. Ele me contou essa história e depois ele me conheceu e tivemos um pequeno relacionamento de um mês, mas ele me trocou pelos livros, e ainda bem, porque realmente ele lia muito. Isso é uma característica dos holandeses, é algo muito particular deles. Eles gostam muito de leitura, eles amam leitura. E nos finais de semana, que era quando ele tinha a folga dele do trabalho, ele ficava comigo, a gente só se encontrava no final de semana. E aí o que acontecia? Ele me dava total o tempo, ele se doava pra mim nos finais de semana, e aí ele não tinha tempo pra ler, gente. Então chegou um dia que ele falou assim: olha essa pilha de livro que eu tenho pra ler, eu quero ler esses livros e não tô tendo tempo, a gente vai terminar. E foi assim, gente. Ele falou: olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mulher pra casar, mas a gente vai terminar. Naquele momento ali eu fiquei um pouco triste, mas passou-se o tempo, passou-se os meses, e depois eu conheci o amor da minha vida. Então, quando eu conheci o Cleomar, que a gente passou, que a gente casou... tem um detalhe. Nós noivamos em maio, dia 5 de maio, que é meu aniversário, aqui em Amsterdã, claro. O Cleomar me fez uma surpresa, gente. Eu achava que a gente ia sair pra jantar, eu e ele, e aí ele nesse dia do meu aniversário, ele preparou uma big de uma surpresa, que era o meu aniversário, e me pediu em noivado. E aí, o que aconteceu? Ele falou: amor, eu preciso trabalhar no dia do seu aniversário. Olha a proposta dele, gente. Eu preciso trabalhar no dia do seu aniversário, você se importa e tudo, eu preciso ganhar um. Eu falei: não, de jeito nenhum, você tem trabalho, você vai trabalhar, à noite a gente sai, vai fazer alguma coisa. E aí, ele saiu de casa, gente, e não foi pra trabalho nenhum, foi pra fazer a surpresa pra mim. Então ele foi preparar comida, tudo, e organizou isso com alguns conhecidos nossos. E aí à noite eu me arrumei, a gente saiu, tudo, a gente já tinha as nossas alianças, que inclusive é essa daqui. A gente já tinha encomendado no Brasil, porque a gente sabia que a gente ia noivar e casar. Só que eu achei que eu ia preparar o nosso noivado, eu achei, sabe, que eu ia fazer tudo. E aí o que aconteceu? Eu saí à noite com ele me levou: mas vamos passar ali na casa de uma amiga rapidinho e tal, pra falar com ele, depois a gente sai. Eu falei: tá bom. Quando eu cheguei lá, tinha pastores até da Bélgica, que eram os nossos amigos, e inclusive celebraram o nosso noivado, né? Fizeram ali a oração e tudo, apresentando a Deus. Então tinha vários amigos da Bélgica, vários amigos aqui de Amsterdã, e foi uma festa linda. Eu tenho fotos, talvez eu coloque aqui no final do vídeo para vocês verem um pouco assim do meu entusiasmo, da surpresa que eu tive. E vou procurar, tá, gente? Porque é muito antigo, são 10 anos atrás, 11 anos atrás. 11? 10 anos atrás. Porque nós noivamos no dia 5 de maio, é uma data muito especial, né, gente? É o meu aniversário, o dia do nosso noivado. E foi feito ali toda uma celebração com os pastores e tudo, toda uma apresentação. E aí, no dia 27 de julho de 2012, nós casamos. Então, gente, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse meu testemunho. Eu considero como um testemunho. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês, até mesmo para deixar para minha história aqui e para vocês verem o quanto que Deus, ele cuida. Deus cuida de nós. E eu espero que vocês tenham gostado muito. E é isso, gente. O Cleomar, ele não tá aqui, tá trabalhando, então eu comentei com ele que eu tava com vontade de fazer vídeo. E ele sabe que eu sou mais detalhista, eu falo mais coisas e tudo. E aí ele falou: amor, se você tá com vontade de fazer, se tá no seu coração, faça.
Então, ele, quando ele chega do trabalho, é mais pra gente ficar junto ali conversando. Então, eu não queria colocar ele. Vocês já conhecem o Cleomar, sabe como ele é. O Cleomar, ele é mais tímido assim, mas ele é super comunicativo também. E eu lembro que quando nós fomos para fazer parte, né, da organização da igreja, que nós congregamos muitos anos aqui em Amsterdã, ele até falou assim para mim: nossa, você chegou na igreja, mas nossa, você já tem amizade com todo mundo, você conhece um por um, termina o culto, você vai falando com todo mundo vem falar contigo, todo mundo já te conhece. E aí ele falou: nossa, eu preciso ter um pouco desse seu jeito também, porque ele falou, é muito bom você estar no meio das pessoas, as pessoas vêm e querem ficar perto de você, querem conversar e tudo. E ele começou a se soltar, então ele perdeu um pouco dessa timidez dele lá na igreja também, para ele fazer amizade. Ele fala que todos esses anos que ele tinha morado aqui na Holanda, em Amsterdã, apesar dele conhecer o país, porque trabalhou em toda parte, sabe? Mas ele fala assim, eu só vim passear mesmo, fazer passeios turísticos com você, porque eu não era de passear. E outra coisa que eu lembrei agora, o Cleomar também teve uma namorada holandesa e tudo, uma pessoa fantástica, que ele me falou também, eu falei de mim, né, gente? E ele falou, amor, ela é uma pessoa fantástica, mas quando uma vez eu pensei assim, eu falei, nossa, eu tô namorando com essa mulher, se eu casar com ela eu vou ter que viver o resto da minha vida aqui em Amsterdã e eu não quero isso. Ele foi lá e terminou com ela, gente. Eles terminaram porque ele falou, eu não quero morar na Holanda o resto da minha vida, eu não quero viver aqui, ele não gosta do clima daqui, eu já expliquei pra vocês. Então, ele terminou com ela, gente. Ele falou, ela é uma pessoa super gente boa, ele falou, daria até pra ser sua amiga, mas não dá certo. E aí ele terminou com ela e não queria saber de namorada holandesa aqui. Então, quando eu cheguei aqui, gente, ele tava solteirão, me esperando. Não tem outra solução, ele tava me esperando, porque ele poderia realmente ter inúmeras namoradas aqui. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui me acompanhando. E se vocês quiserem ficar mais pertinho de mim, eu tô todos os dias lá no Instagram. Meu Instagram é Raquel em Portugal também. Se você for procurar lá, você vai me encontrar. E se você me encontrar, é só clicar em seguir e me acompanhar lá nos stories. Eu tô 24 horas por dia lá nos stories, interagindo com vocês, passando informações de toda a minha rotina de vida, do meu estilo de vida, tá bom? Tô sempre atualizando lá as coisas e tudo. Se vocês quiserem me acompanhar, eu estou por lá. Se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, mandem lá no privado, tá? Eu tô no direct também, respondendo as pessoas que sempre estão entrando em contato comigo. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!